dificuldades, eu levanto minhas mãos, buscando tua presença, ouvindo tua... Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Regina, sou aqui do ateliê Regina Crochê e hoje eu venho trazer para vocês a videoaula desta linda peça, desse suplá, como vocês têm me pedido ali, né, no Instagram. Hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo de como fazer esta base pizza e esse suplá completo. Aqui eu utilizei o fio natural da Barroco, número 6, e também utilizei o fio ouro da Fial. Mas você pode estar usando aí um barbante da sua preferência, a cor que você mais gosta. E para fazer esse acabamento aqui em dourado, você pode estar usando também o fio Encanto da Círculo, que fica maravilhoso. Vamos lá então para a videoaula? Para estar confeccionando esta peça, eu vou estar usando o fio Barroco natural, número 6 da Círculo. Vou estar usando também para os acabamentos o fio ouro da Fial. Ele é um fio 100% poliéster. Vamos estar usando também a cola pano para os arremates, uma tesoura para arremate e agulha de crochê número 3,5, ok? Vamos lá? Para dar início ao nosso trabalho, vamos fazer o anel mágico. Você vai passar os fios assim pelos seus dedos, puxar o seu fio de trás e aqui na frente você já pode subir 3 correntinhas. Puxa o fio, faça 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E mais uma correntinha de separação. E aqui dentro do anel mágico, nós vamos colocar mais 11 pontos altos, separados por uma correntinha de separação, contando 12 pontos altos já junto com a correntinha, as 3 correntinhas que subimos. Então, são pontos altos e uma correntinha de separação. Dentro do anel mágico, nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, uma correntinha de separação, 8, uma correntinha de separação, 9, uma correntinha, 10. Eu gosto de fazer assim, meninas, com o anel mágico, porque daí eu vou controlando aqui o fechamento do círculo e no final ele fica bem fechadinho. Mas se você não quiser fazer com o anel mágico, você pode estar fazendo também com 5 correntinhas, tá? Você faz as 5 correntinhas, fecha no último ponto, forma o elinho. Dentro do elo, você põe os 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, aqui você vai dar uma puxadinha no seu fio. Pode puxar até fechar bem aqui, ó, o miolo. Deixa bem fechadinho, deixa esse fiozinho lá pra trás, que depois nós vamos arrematar ele. Faz uma correntinha e aqui você conta 1, 2, 3. Na terceira correntinha, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim o nosso elinho. Aqui vamos subir novamente 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E dentro desse mesmo espacinho, vamos pôr mais um ponto alto. Então, nessa segunda carreira, nós vamos ficar com 2 pontos altos, separados por uma correntinha. 2 pontos altos no mesmo espacinho, tá? Do ponto de base. Nesta segunda carreira, nós vamos ficar, então, com 2 pontos altos, no mesmo espacinho, no mesmo ponto de base, separados por uma correntinha de separação. Novamente, 2 pontos altos e uma correntinha. Essa é a nossa segunda volta, estamos ficando com 2 pontos altos separados por uma correntinha. E nessa segunda volta, nós vamos ficar no total de 24 pontos altos, tá? Sendo 2 separados por uma correntinha. Vou dar continuidade aqui no meu, você vai fazendo o seu aí. E eu já volto com vocês para darmos seguimento no trabalho, ok? Cheguei aqui na minha penúltimo ponto alto. E aqui nós vamos fazer novamente 2 pontos altos no mesmo espacinho, no mesmo ponto de base, uma corrente de separação e vamos fechar aqui, ó, no terceiro pontinho, terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ficando assim o nosso trabalho. Aqui vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E no próximo ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos, que agora nós vamos ter o aumento.
Então, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, que vai ser o nosso aumento nessa carreira. E que aqui nessa carreira nós vamos ficar com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ó, ponto alto sobre o ponto de base, ponto alto sobre o ponto de base e mais um ponto alto no mesmo lugar para ser o aumento. Uma correntinha. Próximo ponto de base, mais um ponto alto e mais um ponto alto que é o nosso aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 3 pontos altos separados por uma correntinha. E vamos estar fazendo o aumento sempre aqui neste último ponto alto. Uma correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar para ser o nosso aumento. E uma correntinha de separação. E assim, meninas, não tem segredo. É só repetição. Essa carreira, ela vai ficar toda ela com 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, vai fazendo o seu aí e eu já volto com vocês. Chegamos aqui, então, no último ponto de base. Vamos fazer o nosso aumento aqui. Ficando assim, com 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e fechar novamente aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3. Aqui nós fechamos com ponto baixíssimo. Está ficando assim nosso trabalho. Aqui vamos subir novamente 3 pontos altos. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, a gente vai continuar fazendo o nosso aumento. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 4 pontos altos separados por uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto de base. E o aumento no último ponto de base. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto de base. E o aumento no último ponto de base. Uma correntinha de separação. Vai ficar assim. Nós estamos agora na primeira, segunda, terceira, na quarta carreira. Então, nesta quarta carreira, estamos ficando com 4 pontos altos separados por uma correntinha. E assim vai ser toda esta carreira. Não tem segredo. Vai fazendo de vocês aí, que eu vou adiantar o meu trabalho e já volto com vocês para nós darmos seguimento. Aqui, meninas, cheguei no meu último ponto de base. Vou fazer aqui o aumento dessa quarta carreira. Uma correntinha de separação. Vamos fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E está ficando assim. Vamos dar continuidade subindo 3 correntinhas, à altura do ponto alto. E ponto alto sobre ponto de base. 3, 4. Agora, nós vamos ficar com 5 pontos altos nessa carreira, com o aumento aqui, ó. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto de base. 2, 3, 4 pontos altos e o aumento no último. Ficando assim com 5 pontos altos e uma correntinha de separação. Continuando. Vou fazer mais essa carreira com vocês. E depois é só repetição, meninas. Então, não tem necessidade de eu estar acompanhando vocês, né? Carreira por carreira. Não tem segredo, é só repetição. Em cada carreira, você vai aumentar um ponto de aumento no último ponto de base. E uma correntinha de separação. Não tem segredo nenhum. E assim, o seu trabalho vai ficando maior. E quando nós chegarmos ali na 9ª carreira...
nós vamos mudar um pouquinho os nossos pontos. Vamos lá, então. Ponto alto sobre ponto de base. 3, 4. E o aumento no último ponto de base. Não esquecendo de fazer a correntinha de separação. Ó, ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4 pontos altos e o aumento. E uma correntinha de separação, tá? E vai ficando assim o seu trabalho. Eu vou fazer aqui o meu, você vai fazendo o teu aí, nós vamos fazer 9 carreiras. Nós estamos aqui na quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. E estamos aqui com 5 pontos altos separados por uma correntinha. Você vai fazendo o seu aí, só essa repetição, ponto alto sobre ponto alto de base e o aumento no último ponto de base separado com uma correntinha de separação. Quando você estiver com 9 pontos altos aqui dentro, você vai estar na 9ª carreira, aí eu volto com vocês. Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e já voltamos. Pronto, meninas, cheguei aqui na minha 9ª carreira e nosso trabalho está ficando desta forma. Olha só que lindo que tá ficando. Deixei para fazer a última aqui com vocês, junto com vocês. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o aumento, completando assim 9 pontos altos, uma correntinha de separação e vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora a nossa carreira, meninas, vai ser toda de pontos altos, essa 10ª carreira. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai subir 3 correntinhas para dar a altura do teu ponto alto e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui essa carreira vai ser toda de ponto alto, respeitando aqui os aumentos, tá? Vamos fazer o aumento também nessa carreira. Assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no aumento, vamos fazer novamente o aumento. E aqui nessa correntinha de separação, vamos colocar um ponto alto. Aí, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Vocês estão vendo como é fácil de fazer esse trabalho? São carreiras repetitivas, mas que vai dando um charme na peça, né? Ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último ponto, colocamos também o aumento. Na correntinha, nós vamos colocar um ponto alto. E assim vai ser a nossa carreira toda, essa 10ª carreira. Somente de pontos altos, meninas. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, a gente coloca o aumento. E na correntinha, também colocamos um ponto alto. Aqui, o aumento. E na correntinha, um ponto alto. Então, não tem segredo, ó. Vamos fazer toda essa carreira de pontos altos, já volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com vocês. Deixei aqui pra terminar juntas com vocês. Aqui eu quero dar uma dica daí pra vocês. Vamos só terminar aqui, fazendo ponto alto sobre ponto alto. O aumento aqui no último ponto de base. E no espaço de correntinha, mais um ponto alto. E aqui vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Está ficando assim. Olha que lindo. Aqui eu vou falar para vocês, se vocês querem fazer o seu suplá de um tamanho menor, vocês podem fazer menos carreiras, tá? Aqui eu fechei a minha carreira de 9ª carreira, fiz 9 pontos altos, mas você quiser fazer o seu suplá menor, você pode fazer 8, pode fazer 7, do tamanho que você preferir. É aqui que você vai controlar o tamanho da sua peça. E aqui na última carreira, depois que você definir o tamanho que você quer o seu suplá, você vai fazer essa carreira toda fechada com pontos altos e aumento,
sem correntinhas de separação, tá? Porque daqui pra frente nós já vamos estar iniciando o nosso bico de acabamento. Então, se você quer a sua peça maior, você vai fazer mais carreiras. Se você quer ela menor, você pode diminuir os tamanhos aqui das carreiras, né? As quantidades, né, das carreiras, deixando o seu trabalho menor. Mas quando você chegar aqui nessa carreira de total de pontos altos, aí pra frente já é o bico de acabamento. Então, você tem que definir aqui qual é o tamanho da peça que você quer. Eu vou fazer a minha aqui com 9 pontos altos, né? Que vai ficar num tamanho de 42 centímetros de diâmetro a minha peça, o meu suplá, ok? Deu pra entender direitinho? E agora a próxima carreira que nós vamos fazer é a 11ª carreira. Você vai subir 3 correntinhas para dar a altura do seu ponto alto e mais um ponto alto no próximo ponto de base. Vamos ficar assim com 2 pontos altos. Aí eu vou fazer uma correntinha de separação e pular um ponto de base. No próximo ponto vou fazer novamente ponto alto, próximo ponto de base, outro ponto alto. Nós vamos ficar aqui nessa carreira com bloquinhos de 2 pontos altos. Eu vou pôr acho que 2 correntinhas aqui, porque dependendo da tensão do seu ponto, pode ser que ele embabado. Então, para não ficar embabado, vamos colocar 2 correntinhas de separação, ok? Aí vamos pular um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. 2 correntinhas de separação e vamos pular novamente um ponto alto e no próximo vamos fazer o nosso bloquinho de 2 pontos altos, sendo um em cada ponto de base, ok? Pula um ponto de base, no próximo 2 pontos altos. Uma dica importante também aqui, meninas, é que o total desses bloquinhos de 2 pontos altos, eles têm que ficar num total par. Tem que ser bloquinhos pares, para que dê certo, né, o acabamento aqui do seu bico. Então, todos os bloquinhos que você fizer em toda a volta do seu trabalho, eles têm que estar tendo números pares, tá? Tem que terminar em par, para dar certo o bico de acabamento. Vamos prosseguindo? Fiz 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto sobre cada ponto de base, 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base e assim por diante, menina. Também não tem segredo, essa carreira aqui é super fácil, é repetição também. São 2 pontos altos sobre cada ponto de base, 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base e faz novamente seu bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntinhas, pula um ponto de base, no próximo 2 pontos altos. Então, é só repetição, não tem segredo. Vai fazendo o seu aí, que eu continuo fazendo o meu aqui, e eu já volto com vocês para darmos início à nossa próxima volta. Pronto, meninas, voltei aqui com vocês pra gente dar continuidade. Fechei aqui o meu trabalho com o último bloquinho de 2 pontos altos, me sobrou uma correntinha de separação, aliás, um ponto de base, né, de separação. Aqui eu vou laçar o meu fio, vou fazer 2 correntinhas e vou fechar aqui na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo, terminando assim a nossa carreira. Olha como tá ficando. Essa carreira foi toda de bloquinhos de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Agora, nós vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos entrar aqui nesse espacinho, novamente, com um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E mais uma correntinha de separação. Vamos laçar o fio, voltar no mesmo espacinho e fazer mais um ponto alto. Vamos ficar aqui com um Vzinho simples. Agora, sem correntinha de separação, você vai laçar o seu fio e no próximo espacinho vai fazer um ponto alto, 4 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espacinho.
Vai ficar assim um Vzinho com 4 correntinhas. Sem correntinha de separação novamente. Vamos fazer no próximo espacinho mais um Vzinho simples. Meu fio tá embolando aqui. Aqui vai fazer um ponto alto, uma correntinha apenas e novamente um ponto alto no mesmo espacinho. E vai ficar assim. Então, essa aqui vai ser a nossa sequência dessa carreira, tá? Um Vzinho simples com apenas uma correntinha de separação, um Vzinho com 4 correntinhas. Ó, um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho, formando assim o nosso Vzinho de 4 correntinhas. No próximo vai ser só uma correntinha de separação, então um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, formando o Vzinho simples. Novamente, um ponto alto, 4 correntinhas, laço o fio no mesmo espacinho, outro ponto alto, entendeu? Bem fácil também essa carreira, meninas, vai ser só esses bloquinhos de Vzinho simples com uma correntinha e o Vzinho com 4 correntinhas. Vamos fazer esta carreira toda nesta repetição e eu já volto com vocês para prosseguirmos. Voltando aqui com vocês, meninas, a nossa carreira de Vzinho ficou assim. Eu deixei para fazer a última aqui com vocês, olha só, deu bem certinho. Então, aqui eu fiz o Vzinho com 4 pontos altos, o Vzinho simples. Agora, vamos fazer novamente o Vzinho com 4 correntinhas. E vamos fechar o nosso Vzinho. Vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, tá ficando assim. Nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12ª carreira. E como eu tinha falado para vocês anteriormente, que aqui nesta carreira de número 11, deveria ter os bloquinhos com números pares, né? Os meus bloquinhos aqui, eles ficaram com 44 bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando um ponto de base. Então, vai dar bem certinho o nosso bico de acabamento, ok? Aí, se você estiver fazendo aí o seu maior ou menor, você tem que sempre cuidar aqui, dessa 11ª carreira de bloquinhos de 2 pontos altos, tem que estar sempre dando números pares, tá? Agora, vamos prosseguir para a próxima carreira. Você vai entrar aqui dentro do seu Vzinho, vai fazer um ponto baixo. E aqui, não vai fazer mais nada, só vai laçar o seu fio, que nós vamos ficar aqui com um ponto baixo. Laça o seu fio e aqui nesse próximo bloquinho aqui de 4 correntinhas, você vai entrar e aqui dentro desse bloquinho, nós vamos colocar 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, vamos fechar aqui no próximo Vzinho simples com um ponto baixo, ok? Novamente, laço o fio, sem correntinha nenhuma. Próximo espacinho do lequinho, vamos colocar novamente 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sem correntinha de separação, entramos no próximo Vzinho simples e fechamos com um ponto baixo. Novamente, laço fios e volta no seu bloquinho, no seu Vzinho de 4 correntinhas. E vamos colocar também aqui dentro 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Próximo Vzinho simples, você vai fechar com um ponto baixo. E vai ficando assim essa nossa carreira, tá? Então, é repetição, você vai fazer pontos baixos no bloquinho simples, no Vzinho simples, e no Vzinho de 4 correntinhas, você vai colocar 8 pontos altos, aliás. E assim vai ser a nossa sequência desta carreira. Vai fazendo a sua aí, que eu já volto com vocês para nós darmos continuidade na próxima carreira.
Voltando, meninas, aqui com vocês para darmos continuidade no trabalho. Fiz aqui até o penúltimo ponto e deixei esse último Vzinho aqui para nós fazermos juntas. Então, aqui dentro nós vamos colocar 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora nós vamos fechar nossa carreira bem aqui, ó, nesse ponto baixo que nós iniciamos. Dentro desse pontinho baixo, vamos inserir a agulha e puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, para darmos sequência à próxima carreira, nós vamos caminhar dentro destes pontos aqui com pontos baixíssimos, até chegarmos aqui no terceiro ponto de base. Aqui. Nós vamos dar sequência a partir do terceiro ponto, subindo assim 3 correntinhas para a altura de um ponto alto e mais uma correntinha de separação. No próximo ponto de base, vamos colocar um ponto alto e uma correntinha de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto e uma correntinha de separação. No próximo também, um ponto alto e uma correntinha de separação. E no próximo, um ponto alto. Nós vamos ficar assim, com 5 pontos altos separados por uma correntinha. E nós vamos sempre deixar de trabalhar os 2 primeiros pontos altos e o último também. Agora, sem correntinha nenhuma, você vai pular o primeiro e o segundo ponto, vai entrar no terceiro e já vai fazer o seu trabalho. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto com uma correntinha de separação. Ponto alto sobre o ponto de base. Uma correntinha de separação, ficando assim com 5 pontos altos, separados por uma correntinha de separação. Então, veja bem, os 2 primeiros pontos nós pulamos. Começamos a trabalhar a partir do terceiro, fazendo assim os 5 pontos altos separados por uma correntinha, deixa de trabalhar o último ponto alto e já passa pro próximo bloquinho, deixando os primeiro e o segundo no terceiro, já começa a fazer novamente o seu ponto alto. Então, essa é a nossa sequência dessa carreira. Um ponto alto sobre cada ponto de base, formando assim 5 pontos altos, separados por uma correntinha. E já passa para o próximo bloquinho. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Aqui nessa última você não precisa pôr correntinha, tá? Então, vai ficando assim nosso trabalho. É muito fácil de fazer esse bico de acabamento. É só repetição também nesta carreira. Vai fazendo o seu aí, que eu faço o meu, e eu já volto com vocês. Voltando aqui então com vocês, meninas, para darmos sequência ao nosso trabalho. Eu fiz aqui minha última carreira, né, com os 5 pontos altos, e olha como que tá ficando, bem retinho o nosso trabalho. Não emborcou e nem embabadou. Então, tá ficando ótimo. Aqui nós terminamos. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, na primeira, segunda, terceira correntinha do próximo ponto. Vai ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar carreiras de pontos baixos. Então, aqui você vai fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo, entra aqui no próximo, já faz um ponto baixo, em cima do ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, e em cima do ponto alto, um ponto baixo, e vamos fazer aqui, aliás, aqui, ó, antes desse ponto, então tá aqui bem no meio, vamos fazer 3 correntinhas, e vamos voltar aqui no pezinho, e vamos fazer um ponto baixo. Sobe novamente 3 correntinhas, volta no pezinho dele e faz um ponto baixo, formando assim 2 picozinhos. Agora, vamos entrar aqui nesse espacinho e fechar com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Aqui em cima do ponto, um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. E aqui também vamos fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espacinho de correntinha, um ponto baixo. Então, sempre que chegar aqui nesse ponto alto do meio, nós vamos fazer o picozinho, tá bom? Ó, um ponto baixo. Aqui um ponto baixo. Vamos fazer aqui
já o nosso primeiro picôzinho. Mais 3 correntinhas. E um ponto baixo. Formando assim 2 picôzinhos. Aqui nós fechamos na cabeça do ponto alto. Ele vai ficar assim, ó, bem no meinho aqui. Os picôzinhos. Continua fazendo o seu ponto baixo. Sobre cada ponto de base. E na correntinha também faça um ponto baixo. Aqui também vamos fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. Em cima da correntinha, um ponto baixo. E aqui no meio, um ponto baixo. E aqui a gente já sobe os 3 pontos para fazermos os nossos 2 picôzinhos. Faz um ponto picô, sobe novamente 3 correntinhas. Pega nessas 2 alcinhas do pezinho, faz um ponto baixo, formando assim o segundo picô. Em cima do ponto alto, nós fechamos com um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. Em cima do ponto, um ponto baixo. Novamente um ponto baixo. E um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa sequência agora, tá? Nosso biquinho de acabamento vai ficar assim. Pontos baixos. E aqui no meio, vamos ficar com 2 picôzinhos, tá? Vamos prosseguir. Olha só. Em cima do ponto alto, você faz um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. E aqui já podemos subir o picôzinho. 3 correntinhas. Faça o seu primeiro picô. Sobe novamente 3 correntinhas. E aqui vamos pegar de novo os 2 pontos do pezinho aqui. E fechar com um ponto baixo, formando assim os 2 picôzinhos. Agora, você fecha aqui em cima da cabeça do ponto alto. E dê continuidade fazendo pontos baixos. Então, vai ser ponto baixo em cada ponto de base e nas correntinhas. E dê fazendo o picôzinho ali no meio, tá? Ponto baixo, sobre ponto alto. Chegando aqui no meio, já sobe as 3 correntinhas para fazermos o picô. Você vai pegar aqui, ó, nessas 2 laçadinhas do pezinho e fechar com um ponto baixo. Sobe novamente 3 correntinhas, pega no pezinho e fecha o segundo ponto picô. E em cima do ponto alto, fechamos com um ponto baixo. E assim vai ficando o nosso trabalho. Deixa eu fazer aqui, enroscou aqui, fazer de novo. Vocês estão entendendo, meninas? Não é difícil, né? Isso é um trabalho bem fácil e prático, rápido de fazer. Então, fechamos aqui com um ponto baixo, no meinho. Sobe as 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e fecha no pezinho dela para fazer o picô. Novamente, 3 correntinhas. Puxa essas 2 laçadas aqui do pezinho, faz um ponto baixo, segundo picô. Agora, fecha aqui no ponto alto e continua fazendo seus pontos baixos por toda a carreira. Ponto baixo, espaço de correntinha e ponto baixo em cima do ponto alto. Ok? Ó, vai ficando assim. Esse bico de acabamento é bem bonito. Então, vai fazendo o seu aí, que eu faço o meu. E aí eu volto com vocês para nós fazermos o acabamento no fio dourado. Que esta já é a nossa última carreira, tá? De pontos baixos. Aqui já sobe as 3 correntinhas, faz o picô. Sobe novamente 3 correntinhas, pega no pezinho dele e faz o segundo picôzinho. Fecha aqui em cima do ponto alto com um ponto baixo. E continua fazendo os pontos baixos. Ponto baixo em cima do ponto alto e no espaço de correntinhas também. Ó, tá vendo? Já volto com vocês. Voltei aqui, meninas. Vamos terminar o nosso pontinho de acabamento. Fiz aqui o meu picô. Fazendo aqui meus pontos baixos sobre ponto alto. Ponto baixo sobre as correntinhas. E no último ponto alto, uma correntinha. Aliás, um ponto baixo. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Já pode fazer uma correntinha, cortar o seu fio. E já vamos fazer os arremates. Então, ficou assim, ó. Olha o nosso bico de acabamento. Os picôzinhos com as pontinhas, fica bem bonitinho. Ok? Não ficou embabado, ficou bem retinho, a base bem centralizada, ó. Uma base redonda perfeita. E agora, nós vamos para os nossos arremates. Esse fiozinho aqui do meio, se você fez assim como eu,
Você pode puxar bem puxadinho pra ele fechar, né, bem o miolinho ali do seu trabalho. Que ele vai ficar assim, ó, bem fechadinho, fica bem bonito. E aí, aqui, eu costumo arrematar desta forma. Eu abro esse fio no meio, divido ele bem no meio. E aí, eu puxo um fiozinho aqui entre esse ponto, um ponto e outro. Eu puxo a metade. Faço assim, ó. Passo aqui por dentro, mas tá enroscando aqui. Aí. E aqui eu dou 2 nozinhos bem apertadinhos. 1, 2 nozinhos, que já fica bem apertadinho e não tem perigo de desmanchar. Aí eu corto essa pontinha aqui e eu passo um pouquinho de cola, que daí ele vai ficar bem abaixadinho o fio e não tem perigo de descolar. Ó, põe um pinguinho de cola. Essa cola pano é bem boa, porque ela é, ó, ela é branca, mas quando ela seca, ela fica incolor, aí nem aparece. E os fiozinhos ficam bem escondidinho e bem coladinho. Ó. Prontinho. Agora, aqui nessa outra ponta, nós terminamos. Aqui nessa outra ponta também que nós terminamos. Ó, só, ficou bem arrematadinho, nem aparece que foi dado nó. Aqui também eu faço a mesma coisa, eu puxo por dentro aqui o meu fio, passo ele aqui por dentro, põe pra trás. Aí eu vou abrir ele, dividir ele bem no meio. Aí você puxa mais um fiozinho aqui, puxa ele pra dentro. E aqui eu dou um nozinho. Você pode fazer assim também, antes de dar um nozinho, coloca um pinguinho de cola aqui. E aí, dá um nozinho por cima. Ele não vai ter perigo de desmanchar quando lavar. Ó. Bem apertadinho. Eu já corto esse fio, porque ele já colou aqui mesmo. E essas pontinhas aqui, ela vai ficar colada junto com o nozinho, ó. Essa cola é muito boa. Quando ela seca, fica bem coladinha. E nem aparece, ó. E não tem perigo de descolar. Ok? Prontinho. Já tá feito no acabamento. Os arremates. E agora nós vamos trabalhar com o nosso fio ouro. Eu vou usar aqui o meu fio ouro. Você pode estar usando o seu fio ouro aí, se é encanto, fio encanto ou fial, desde que seja um fiozinho dourado, para nós fazermos este acabamento. Este fio ouro da Fial, ele é 100% poliéster, então ele desmancha. Então, para ele não desfiar, eu dou uma queimadinha aqui na pontinha, ó, que daí ele não desfia, tá? Agora, vamos passar este fio dourado em toda a volta aqui destes biquinhos de lequinhos aqui, tá bom? Aí, você vai trabalhar desta forma. Vai pegar aqui o teu fio e em qualquer um desses pontinhos aqui do leque, você vai inserir a agulha, laçar o seu fio e puxar pra frente. Cuidando aqui atrás para que ele não se solte, tá? Pode deixar uma pontinha assim. Não precisa dar nozinho nem nada, que depois nós vamos fazer o acabamento. E aí, você vai, tipo, laçar e puxar, fazendo pontos baixíssimos. Desta forma. Aí, está passando por cada pontinho e trazendo pra frente com um ponto baixíssimo. Tipo que você vai costurando, né? Ó, passa a sua agulha. Ponto baixíssimo. Em cada ponto do lequinho. Aqui nesse ponto baixo, nós vamos fazer desta forma. Você vai entrar aqui no ponto baixo, vai puxar um pouquinho a laçada e vai fazer o ponto baixo aqui, ó.
vai ficar um pouco alongadinho. Aí continua dando sequência, puxando com pontos baixíssimos, costurando assim. Não tem segredo, ó, meninas, é bem facinho pra fazer esse acabamento. Você insere a agulha, laça o seu fiozinho aqui atrás, ó, e passa direto com um ponto baixíssimo, ó. Aí, chegando aqui nesse ponto baixo, você alonga um pouquinho o fio, entra aqui, puxa ele aqui, alonga e faz aqui um ponto baixo. E continua com um ponto baixíssimo. Ele vai te dando assim esse charme na peça, ó. Laça a agulha, puxa, laça lá atrás, ó. Laça aqui o teu fiozinho, pesca ele e traz de volta com um ponto baixíssimo, ó. Em todos os pontos do leque. Chegando aqui novamente no ponto baixo, você alonga ele um pouquinho, entra aqui no ponto baixo, puxa assim, laça o fio e faz o ponto baixo. E continua fazendo os pontos baixíssimos, costurando ele a volta todinha. Ó, desta forma. E vai ficando assim o nosso trabalho. Olha. Tá bom? Dê continuação aí que eu já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei aqui a minha carreira. Cheguei aqui no último pontinho. Fiz aqui a minha laçada, agora eu vou fazer aqui no ponto baixo. Dou uma alongadinha no fio, puxo meu ponto, entro aqui e puxo, fechando com o ponto baixo. Aqui onde eu comecei, eu posso puxar novamente o fio aqui e terminar aqui, ok? Aí, você já pode estar cortando o seu fio aqui atrás. Eu corto um pouquinho maior, porque ele desfia, então, para não ter o perigo de escapar, eu faço assim. Aí, já pode puxar o seu fio. Você vai introduzir a sua agulha aqui nesse ponto e puxar o seu fio para trás. E aqui está a outra ponta onde nós iniciamos. Vai ficar assim. Então, para fazer o acabamento aqui, eu vou dar um nozinho nessas duas pontas. Primeiro eu vou queimar aqui antes que desfia. E se desfiar ele fica ruim pra trabalhar. Então, vou dar uma queimadinha nele, que não desfia. Aqui eu vou fazer o meu nozinho. Bem nesse ponto. E mais um nozinho. Bem apertadinho assim. Só cuida pra não repuxar aqui na frente, tá? Aqui, meninas, eu não uso cola nesse fio, porque ele é de poliéster. Aí, essa cola nem cola muito bem. Então, eu prefiro queimar a pontinha, que estando queimada, ela não vai escapar. E também ela gruda, né? Ele derrete um pouquinho e gruda no fiozinho e não descola. Então, aí eu corto um pouquinho aqui. Ó, sobra essa pontinha. Eu vou com o meu isqueiro e dou uma queimadinha assim, ó. E sela ele. Aí ele já fica grudado ali e não descola. A outra ponta da mesma forma. Eu corto um pouquinho. Assim, mais ou menos, nessa altura. Queima aqui embaixo, ó. Assim, ele vai derreter e grudar. Ó. Aí, como ele derrete e gruda no fio, não tem perigo dele soltar. Fica muito firme e bem feitinho, ó. Tá vendo? Olha que lindo que ficou com esse acabamento. Só com essa volta aqui já fica lindo o trabalho, né? Mas nós vamos fazer mais uma volta com fio dourado nesses pontos aqui que nós fizemos a última carreira de pontos altos, fechados. Vamos passar mais aqui, mais uma caminhada aqui com os fios. Ó, o fiozinho da ponta, dou uma queimadinha para ele não soltar. E vamos dar início à próxima carreira. Vamos lá? Aqui vai ser da mesma forma, tá? Só fazendo as costuras, pontinho por pontinho, até circular toda a volta do suplá. Você vai pegar aqui por trás, qualquer ponto aqui,
Laça seu fio e traz pra frente. E vai costurando da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Passa ele pra lá. E aqui você vai introduzir seu fio, pescar lá atrás e trazer pra frente. Não tem segredo. Aqui vai ser só pontos baixíssimos. Vai costurando assim, em toda a volta do seu suplá. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Você pesca seu fio lá atrás, traz pra frente, ponto baixíssimo. Cada ponto, um ponto baixíssimo, costurando assim, desta forma. Ó, pesca, ponto baixíssimo. Pesca lá atrás, passa por dentro e vai caminhando assim, meninas. Ponto baixíssimo até dar a volta toda no seu suplá. Esta é a última carreira do acabamento, né, com fio dourado, e a sua peça já vai estar pronta. Olha como que vai ficando. Então, vamos continuar aí. Passando o seu fiozinho, puxa lá, faz um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E vai costurando assim a sua peça todinha, passando o seu fio dourado entre os pontinhos. Olha, meninas, se vai ficando desta forma. Eu já volto com vocês para mostrar o trabalho pronto. Pronto, meninas, já dei a volta toda aqui na minha base com o fio dourado. Cheguei aqui no finalzinho, voltei com vocês pra gente fazer o acabamento juntas. Aqui eu introduzo a minha agulha, puxo a laçada, faço mais um pontinho e corto o meu fio. Aqui eu puxo ele todo pra cá, insiro novamente a agulha aqui e coloco ele lá pra trás. E agora, vamos fazer aqui os nozinhos. Dá o primeiro nozinho, cuidando para não puxar muito, para não repuxar a sua peça. Ó. Aqui já vamos queimar a pontinha e arrematar. Que nem eu fiz da outra vez. Você vai queimar aqui a pontinha e grudar ele aqui. Prontinho. Esse fiozinho desfia bastante, mas eu gosto muito de trabalhar com ele, bem prático. É rápido e fácil para fazer o acabamento com ele. Olha só. Tá vendo? Nossa peça está prontinha. Ficou assim, ó. As carreiras com dourado. O biquinho de acabamento. Nosso redondo perfeito, nosso redondo pizza. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se você ainda não me segue, se você ainda não é inscrito, já vai, se inscreve aí no meu canal, dá um joinha e me segue para mais vídeos como estes. Todo o material que eu usei aqui nesta videoaula, eu tenho disponível ali no meu ateliê Regina Crochê. Eu vou deixar o endereço da loja aqui embaixo, o link também, tá? Da loja e do Instagram. Você que me segue no Instagram, curte lá e comenta, tá bom? E até a próxima. Em uma só família, e a comunhão em ti é a nossa alegria. Em cada oração, compartilhada em cada bênção, sentimos a graça que transforma nossa união. Louvaremos